Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Aqui é a missionária Roberta Vaz, nós estamos aqui no nosso propósito buscando a sabedoria de Deus. Hoje é o 14º dia do nosso propósito. Nós estamos lendo um capítulo por dia do livro de Provérbios e hoje o áudio está saindo tarde. Ontem e hoje, né, saindo mais tarde, por conta que eu estava em viagem, fui para a cidade de Uruana, onde mora minha mãe, meus irmãos, e retornamos hoje. Chegamos agora há pouco em casa e agora chegou o momento de nós estarmos, né, retirando esse tempo para nós fazermos a nossa leitura. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 14. Enquanto você vai abrindo aí, nós vamos estar orando, amém? Senhor meu Deus, meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar na Sua presença mais um dia, poder estar aqui alimentando o nosso espírito através da Sua palavra. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que não seja apenas uma leitura, mas eu creio, Pai, que essa Bíblia fechada, ela pode até ser um livro qualquer, mas aberta, ela é boca de Deus falando conosco. Eu creio, Pai, que o Senhor estará falando conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente observarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desemboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não porque nele não divisará lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder. O homem de bem, o simples, dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estutícias, mas os prudentes se coroa de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e a fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem farto
No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar laços de morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas a falta de povo a ruína do príncipe. O longâmino é grande em entendimento, mas os de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a soberba, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o pobre dos povos. O servo prudente goza o favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por mais ensinamentos que o Senhor está trazendo aqui ao nosso coração. Né? Palavra abençoada, nós começamos aqui falando que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Eu lembro de algumas vezes que eu achava um peso ouvir essa frase, porque parece que toda a responsabilidade de um lar estava nas mãos, né, nas costas de uma mulher. E eu achava pesado. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo que a palavra do Senhor mesmo, ela fala que tomai sobre vós o meu fardo, porque meu jugo é suave, né? Meu fardo é leve. Então, às vezes a gente, mulher, acha que é um peso, acha que é difícil nós obedecermos, nós ouvirmos a palavra do Senhor. Mas o que Deus tem para nós é sempre muito bom. Os planos do Senhor são perfeitos. Então, quando nós ouvimos Sua palavra, e nós colocamos em prática, nós vamos ver que as outras coisas vai discorrer de uma forma tão suave, né, tão mais fácil. E aí a gente pensa, por quê? Por que que eu achava que era tão difícil, né? Então, o Senhor, ele tem o melhor para nós. Nós é que às vezes criamos coisas na nossa cabeça achando que é difícil, né? Achando que, que não vai ser assim fácil. Não é fácil mesmo fazer a vontade do Senhor. Não é fácil servir a Deus. Mas quando nós fazemos, nós vamos ver que as coisas vai fluindo e Deus vai direcionando. E aqui está falando aqui no verso 12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Às vezes, né, a gente vai olhar e achar que a gente está certo, né? Tem caminho que a gente pensa que está certo, como está falando aqui. Às vezes o caminho parece direito, né? Às vezes, não, eu acho que eu estou certo. A gente às vezes dá desculpa querendo justificar as escolhas, o caminho. Não, mas é por conta disso, daquilo. E a palavra do Senhor está falando que tem caminho que ao homem parece que é direito, mas no final esse caminho é caminho de morte. Então nós precisamos ser muito atento, né? E pedir a Deus sempre para nos direcionar e dar discernimento, né? Dar o entendimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é. E aqui no verso 21 também fala assim, ó: o que despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Então nós precisamos nos compadecer daqueles que é menos favorecido do que nós. Se nós podemos fazer alguma coisa por eles, nós temos que fazer, né? Temos que estender as mãos. Isso é a palavra do Senhor que nos diz. Nós temos essa obrigação, né? Deus não vai sair lá do trono dele para vir fazer uma coisa que nós podemos fazer, né? Aquilo que está ao nosso alcance de fazer, nós temos que fazer. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus virá fazer. Amém?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui um último versículo que está falando aqui, ó. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Então, se nós somos prudentes, nós vamos ter favor do rei, vamos ter favor de pessoas que às vezes são pessoas bem colocadas na sociedade, que de certa forma essas pessoas irão nos ajudar. Aqui está falando que aquele que procede, né, de forma prudente tem o favor do rei. Amém? É bom, né? Nós sabemos que nós podemos contar com pessoas que têm poder de estar nos auxiliando, nos ajudando, né? Porque geralmente o rei ele tem poder, né, diante da sociedade. Aqui está falando que aquele que é prudente tem o favor do rei. Então, nós precisamos ser servos prudentes de Deus, ouvir Sua palavra, seus conselhos, seus direcionamentos, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, obrigado pela Sua palavra, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui aprendendo do Senhor. Que o Seu Espírito Santo continue falando e ministrando, Senhor, no coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.